coleguinha, tudo jóia? Meu nome é Silvana Garofalo e nós vamos ter um pouquinho de matemática e mais. Hoje eu estou com a Márcia Moura como intérprete. Então vamos lá. Valor posicional e função do zero. Imagine você na situação. O seu número na lista de nomes da sua turma da escola seja 30. Então faz de conta que seu número é 30. Se for 30 já tá bom, né? Mas faz de conta que seu número é 30. Como você representaria o número no quadro posicional? Qual é a função do zero no número 30? Então a gente tem que primeiro, antes de tudo, aliás, não é só para isso não, viu gente? O quadro posicional e como funciona o nosso sistema de numeração, todo mundo tem que saber, porque senão nem conta dá conta de fazer, tá bom? Então, vocês lembram do quadro posicional, né? Quadro posicional. Ou, em outros lugares, aprenderam como quadro de valor posicional. E outros aprenderam como quadro de valor de lugar, que é o famoso QP, QVP e QVL. Eu aprendi no QVL, mas tudo é a mesma coisa. Então, você tem que saber as posições, né, do quadro posicional e cada posição e qual o valor de cada um deles. Então, vamos lá. Nós temos a parte inteira, que eu passei na aula passada, né? Na leitura tem a parte inteira, que é a unidade. Uma unidade, né? Qualquer algarismo que eu venha colocar nas casas de unidade tem o valor 1. A dezena, eu multipliquei esse valor por 10. Então, sempre quando eu agrupo de 10 em 10, agrupei 10, forma uma dezena, que tem o valor de 10 unidades. Centena, ela vai ter o valor de 100 unidades. Por isso que surgiu o nome de centena. E daí por diante. Tem a parte inteira, que é a unidade, e a parte decimal, que a gente vem dividindo, cada ordem ela é subdividida. Então, vamos lá. Eu tenho o décimo, que é a unidade que foi dividida por 10. Aí eu tenho o décimo, tenho o centésimo, que é a unidade dividida por 100. Por que 100? Porque se eu faço 10 com 10, 10 vezes 10 deu 100. Então, é a unidade dividida por 100. E tem o milésimo, que é a unidade dividida por 1000 e daí por diante. É assim que funciona o quadro posicional. Então, vamos voltar como você representaria o número 30 no quadro posicional. Então, a gente tem que pensar o seguinte. Cada unidade tem o valor 1. Cada dezena tem o valor 10 unidades. Então, podemos falar que 30 é igual a 3 vezes 10. Então, eu posso falar que 30, 10 é quem? 10 é a dezena. Então, posso falar que 30 é igual a 3 dezenas. Então, vamos para o nosso quadro posicional. Temos a parte inteira. Vou representar 3 dezenas, que é igual a 30. Então, 3 dezenas. Aí a pergunta é, qual algarismo ou o que tem de quantidade na casa da unidade? Eu pergunto isso. Se não tem nada, porque aqui não tem nada, porque o nosso resultado só deu 3 dezenas. Se aqui não tem nada, eu tenho que colocar o algarismo 0. Então, o 0, nesse caso, ele vem para marcar exatamente a ordem que está ali,
que é a primeira ordem, né, que não tem nada, com 0. Então, o 0 é para marcar as casas que não tem nada de algarismo. Então, ele vem como representativo, que é não tem nada. Então, toda vez que eu tiver uma ordem, porque você lembra, nos anos anteriores, que eu tinha unidade é a primeira ordem, dezena é a segunda ordem, centena, terceira ordem, daí por diante. Então, no caso, na unidade, na primeira ordem, não tinha nada, porque eu falei que era 3 dezenas, eu tenho que colocar o 0. Então, a função do 0 é para representar que não tem nada. Então, já foi respondido, né? A unidade não tem nada. Eu respondi na tela anterior. Então, vamos para o próximo. Decomponha os números. 823 inteiros e 56 décimos. 2032 inteiros e 159 milésimos. 3.262 inteiros e 3 centésimos. Professor, qual é o valor posicional do 9 no número 2032 inteiros e 159 milésimos? Bom, então o que a gente tem que ter? A gente tem que ter em mente o quadro posicional, para a gente dar o valor, porque cada ordem tem seu valor. Então, vamos lá. O valor do algarismo depende da posição que ele está no quadro posicional. Então, o 9 na unidade tem o valor 9 mesmo, que são 9 unidades. O 9 na dezena tem o valor 90. Por quê? É 9 dezenas. É 9 vezes 10, que vai formar dezena. Daí por diante. Então, vamos entender isso melhor. Entendendo isso melhor, a unidade, o valor dele é 1 mesmo. A dezena é a unidade vezes 10. Então, dezena, cada um desses que estão na dezena, ele tem um valor de 10. E cada algarismo que está na centena, ele vai ter o valor de 100. Porque cada um deles foram multiplicados de 10 em 10. E daí por diante. Então, vamos lá. Isso também eu já passei na aula passada, mas a gente vai reforçar. Aí eu tenho a classe simples, né? Ou chamado também classe das unidades, certo? Então, na classe das unidades, eu tenho as 3 ordens: unidade, dezena, centena. Na classe do milhar, eu também tenho a unidade, dezena e centena. Na classe dos milhões, eu tenho unidade, dezena e centena. Aí você fala assim, Silvana, eu não lembrava que na classe do milhar tinha dezena. Tem. Você lembra que na leitura eu falei para vocês que vocês conseguiriam escrever todos os números, se você soubesse escrever os números até 999, que a gente precisaria escrever só 37 números, porque ela vem repetindo sempre de 3 em 3, porque cada classe ela tem unidade, dezena e centena. Próxima classe tem unidade, dezena, centena. Próxima classe, unidade, dezena, centena. Lembrando a você que o milhar, quando a gente está lendo, a gente não fala milhar, a gente fala mil. Por exemplo, se eu falo 123.832, então eu estou trabalhando na classe do milhar. Porque daí por diante, quando chega em milhões, bilhões, a gente leu a classe como o nome dela mesmo. Exemplo, se eu tiver 2 bilhões, né?
eu estou falando em bilhões. Se eu falo 23 bilhões, eu estou falando em bilhões. É diferente do milhar. A gente não lê milhar, a gente lê mil. E cada classe eu fui multiplicada por 10. Olha lá, por cada ordem. Então, a primeira ordem, 1, multipliquei por 10. Então, a segunda ordem tem o valor 10. Cada algarismo que for colocado nessa ordem, você tem que multiplicar por 10. Se eu multiplicar novamente por 10, 10 vezes 10, 100. Significa que essa ordem aqui foi multiplicada por 100. Daí por diante. Multipliquei por 10. Então, 10, 100 vezes 10, 1000. Significa que o algarismo que tiver nessa ordem aqui, eu tenho que multiplicar por 1000. E quando eu estou trabalhando no décimo, centésimo, milésimo, também é do mesmo jeito. Lembrando que para o décimo, milésimo, cada um deles eu dividi novamente por 10. Cada ordem. Então, eu tenho a unidade, se eu dividir por 10, eu tenho o décimo, se eu dividir por 10, eu tenho o centésimo, se dividir novamente por 10, eu tenho o milésimo. Significa que se eu tiver um garismo nessa casa aqui, ó, eu tenho que multiplicar ele por 0,01 vezes o número que está na posição lá do número. Então, vamos colocar isso em prática para você entender melhor. Então, vamos ajudar os estudantes da charge e entender o que é cada posição. Então, vamos lá. Decomponha os números. 823 inteiros e 56 centésimos. Como que vai ser isso? É bom você separar a parte inteira da parte decimal para fazer as multiplicações. Vai com calma. Então, eu peguei a parte inteira. É 3 vezes 1. Por quê? Nós estamos falando da unidade. A unidade tem o valor 1. Então, 3 vezes 1, 3. A dezena, eu vou multiplicar por 10. Dezena é 10, não é? Se você esquecer, pega aqui na vírgula, ó. Na vírgula. Se você está falando aqui, você vem nessa casa aqui, ó, e completa com 0. Onde que é 3, você coloca 0. Então, eu tenho 2 vezes a dezena. 2 vezes 10, eu encontro 20. Na centena, a centena, como o próprio nome diz, centena é 100. Então, eu vou ter 8 vezes 10, vezes 100, perdão, 8 vezes 100, eu tenho 800. Agora, vamos para a parte decimal. Parte decimal, eu vou ter, não é décimo, a primeira casa é o décimo, então é 5 vezes 0,1. Silvana, como que eu faço isso de uma forma mais simples? Você coloca o 0, ó. Se eu tenho a vírgula, o que tem antes da vírgula eu coloco 0. Depois da vírgula eu coloquei o 5, então ficou 0,5, que é a mesma coisa, ó. De 1 vezes 0,1. Deu 0,5 ou 5 décimos. O outro. Tenho 6 vezes 0,01 ou 6 centésimos. 6 centésimos. Como é que eu faço isso para facilitar em questão da escrita? Eu vou colocar o 0, eu não estou no 6? Aqui eu vou completar com 0. Então, vai ser 0,06. Então, ficou 6 vezes 0,01, que é igual a 6,06. Se você completar com 0 aqui, vírgula 0, e o 6, você já vai sair direto no valor posicional dele. Tá bom? Então, vamos lá para o próximo. 3.000
262 inteiros e 3 centésimos. Então, eu vou ter unidade. Quanto que vale a unidade? A unidade é 2 vezes 1, que é 2. Dezena. Quanto que é a dezena? A dezena é 10. Então, eu vou ter 6 vezes 10, 60. Aqui, eu tenho centena. Se é centena, quanto que vale a centena? 100. Então, eu vou ter 2 vezes 100, 200. Aqui, próxima casa, eu tenho unidade, dezena, centena, unidade de milhar, que é 1000, né? Então, eu fiquei 3. 3 vezes 1000. 3 vezes 1000. Então, eu coloco aqui, ó, 3 vezes 1000. 3 vezes 1000. 3.000. Vamos para a parte decimal. A parte decimal. Eu vou ter o quê? A primeira casa, como o próprio nome diz, décimo, né? Décimo. Ou eu completo com 0, 0, e o número. Só que eu tenho 0 vezes o décimo. 0 vezes 1/10, o resultado é 0. Próxima casa. Centésimo. Estou esquecendo como é que é o centésimo. Vai ser 0,0. No caso, a resposta direta é 3. Mas como que eu falo centésimo? É 0,01. Então, é 3 vezes 0,01. 3 vezes 0,01 é igual a 3 centésimo. Próximo número. 2.000, que era a pergunta, né? Do estudante lá da charge, perguntando qual que é o valor posicional do 9. Qual que é o valor posicional do 9? Então, vamos ver. 2.032 inteiros e 159 milésimo. Então, eu vou ter, fazendo a parte inteira, 2 vezes 1, porque é unidade. 2 vezes 1, 2. Aqui, é dezena. 3 vezes a dezena é 10. Então, 3 vezes 10, 3 vezes 10, 30. A casa da centena. A casa da centena não tem valor nenhum. Se não tem valor nenhum porque tem 0, mas é bom para você praticar, para você entender quanto que vale cada ordem. Então, eu tenho 0 vezes 100, que é a centena. 0 vezes 100, 0. Vale parar aqui um pouquinho para lembrar para você. Qualquer número multiplicado por 0, ou 0 vezes qualquer número, o resultado é sempre 0. Então, vamos para a próxima casa, que é a unidade de milhar. A unidade de milhar é 1000. Então, eu tenho 2 vezes 1000, 2.000. Os décimos, eu tenho 1 vezes 1/10, 0,1 décimo. Próximo, aqui é o centésimo, então vai ser 5 vezes o centésimo, 5 centésimos. E o 9 vezes aqui é milésimo. Então, é 9 vezes 0,1. 9 vezes 1 milésimo, que eu vou ter como resultado 9 milésimo. Por hoje é só. Você aprendeu sobre valor posicional e a função do zero.
Até a próxima aula!